Muita gente me pede para falar um pouco sobre pianos acústicos. Como eu tive o privilégio de conhecer as principais fábricas de pianos do mundo, bem como os principais representantes dessas boas marcas aqui no Brasil, eu vou falar um pouquinho sobre piano acústico, mas piano acústico de verdade. Mais tarde a gente vai falar sobre restauração, sobre manutenção, aqueles assuntos que são extremamente interessantes para as pessoas que já possuem um piano e querem mantê-lo sempre saudável, em dia. Piano de verdade. É interessante descobrir, vasculhar a história e as peculiaridades deste magnífico instrumento. O primeiro piano com as características que conhecemos hoje foi projetado por Bartolomeu Cristofori no século XVI. Haviam outros instrumentos de teclas na época, como os harpsichord e clavichord. Esses instrumentos beliscavam as cordas e produziam um som de igual intensidade, não importando a dinâmica da ação sobre as teclas. Cristofori teve a ideia de produzir um instrumento onde as teclas fossem marteladas, permitindo ao instrumentista a ação sensível sobre as teclas. Quanto maior a intensidade da ação, maior o volume e o corpo do som. E é assim até hoje com os pianos. O nome original do piano era piano forte. Piano suave forte. Piano e forte. Aliás, na Itália se utiliza esse nome para designar os pianos acústicos. Existem dois tipos de pianos. Os pianos de cauda, que são mais ou menos considerados os grand pianos, que possuem a tábua harmônica na posição horizontal, paralela ao chão. E os pianos verticais, upright, piano de armário, como queiram, com a tábua harmônica na posição vertical. Ambos possuem uma grande variedade de modelos e tamanhos. Percebam, quanto maior o tamanho do piano, da tábua harmônica principalmente, maior o volume. Duas são as principais partes do piano: a carcaça, frame, aquilo que é a estrutura metálica, e o mecanismo de acionamento das teclas. A qualidade, a tecnologia e o conhecimento empregados nessas duas partes é que distinguem um piano do outro. Interessante, não? O som do piano é produzido pelo acionamento da tecla, que faz funcionar um complexo de mecanismos que impulsionam um martelo a atingir a corda. Entretanto, o corpo do som é produzido pela vibração da corda martelada sobre uma tábua de ressonância, denominada soundboard. A qualidade, a tecnologia e o conhecimento empregado também nesta madeira, a tábua harmônica, é que proporciona a excelência do som do piano. Portanto, a peça mais importante do piano é a tábua de ressonância, soundboard. Como curiosidade, é interessante saber que o piano acústico possui um piano acústico médio. Um grand piano, não vamos falar de um piano de concerto, mas um piano armário, upright, um grand piano, até mais ou menos meia cauda,
possui 3 vezes mais componentes do que um automóvel. Portanto, fazer com que esses componentes funcionem a contento é realmente uma arte. Tomo a liberdade de apresentar as principais marcas de piano do mundo. É claro que existe uma variedade muito grande, mas eu vou comentar aquelas que são as que mais se distinguem, as que mais se destacam como sendo consideradas excelência em termos de piano acústico. Esses realmente são os verdadeiros pianos, ao contrário do que estamos acostumados a ver e apreciar no Brasil. Infelizmente, digo infelizmente porque a gente tem um potencial muito grande. A América Latina ainda não teve nenhum dos seus fabricantes com características de produção de piano com alguma qualidade, que fosse, por exemplo, exportado para outros países e fosse considerado um piano, aquele piano lá é fantástico, aquele piano brasileiro é excepcional, tem uma sonoridade incrível. A primeira marca, Steinway. Steinway Sons, fundada em 1853 pelo imigrante alemão Henry Engelhard Steinweg. Depois, mais tarde, virou Steinway, porque ele americanizou o nome dele. É o mais renomado piano do mundo. Os filhos, Steinway Sons, os filhos de Henry são Henry Jr., Albert, Theodore e Charles. A Steinway também produz os pianos da marca Essex e Boston. Yamaha. Torakuzo Yamaha, ou Yamaha, que é o termo certo. Torakuzo Yamaha fabrica o seu primeiro piano em 1900. Fazioli. A empresa foi fundada por Paulo Fazioli em 1981. Poucos modelos são produzidos desse piano, que é uma verdadeira obra de arte. Possui um gran piano com a designação F308. Esse modelo possui um 4º pedal. Normalmente o piano tem 3, esse tem 4, que aproxima o martelo das cordas, fazendo com que produza um som mais baixo, porém com a mesma intensidade e qualidade sonora característica do piano. Então perceba, tem um 4º pedal que aproxima o martelo da corda, porque o volume de som desse piano é extraordinário. A Schimmel, fundada em 1885 por Wilhelm Schillmann, em Leipzig. Atualmente a fábrica está numa cidadezinha, não me lembro bem o nome, eu acho que chama Braunschweig. Ela produz as marcas de piano Schimmel, Vogel e May. Aliás, uma curiosidade sobre a Schimmel. A Schimmel tem um livro de pianos da Schimmel. Vale a pena, já está aqui no próprio texto, o link para você, como curiosidade, ler um pouquinho sobre esse livro, que é uma verdadeira obra de arte. Grotrian, fundado em 1830, repare, 1830 por Friedrich Grotrian. É um piano excepcional também. Mason & Hamlin. Anote bem esse nome, Mason & Hamlin. Fundada em 1854 por Henry Mason e Emmons Hamlin. Inicialmente a fábrica estava em Boston.
desenvolveu a tecnologia exclusiva denominada Tension Resonator e utiliza o white spruce para a produção da tábua de ressonância. Como a massa dessa madeira é menor, menos energia é utilizada para a vibração. Portanto, Mason & Hamlin tem um grave de uma potência impressionante. E a questão do Tension Resonator, essa é uma peça fundamental, é um projeto fundamental da Mason que faz com que o piano possa durar mais tempo. Eu falei durar. Portanto, cada vez que eu comento sobre piano tem prazo de validade e quase me jogam automóveis, pedras para cima de mim. Isto é uma verdade, o piano tem prazo de validade. Ah, mas a minha avó tem um piano. Se não fosse essa questão, a Mason não produziria um piano com Tension Resonator. Reparou? Para que o piano dure um pouquinho mais do que normalmente ele dura. Então, piano tem prazo de validade, principalmente porque é muito raro encontrar pessoas que fazem a manutenção programada dos pianos. Então, quando você vai restaurar um piano muito antigo, por exemplo, e o piano não sofreu, nem praticamente não teve manutenção, vai ser muito difícil deixar o piano com som de piano novamente. Outra marca, Blüthner. A Blüthner inicia as atividades em 1853 com Julius Blüthner, na cidade de Leipzig. É o único piano que utiliza 4 cordas nas notas agudas. Eu estou falando dos grandes. O martelo não toca essa 4ª corda. O objetivo dela é somente a ressonância. Então, o som do Blüthner nas notas agudas é praticamente o som mais cristalino que se pode tirar de um piano. Quem tem um piano Blüthner sabe do que eu estou falando. Bösendorf. Não vou falar muita coisa sobre Bösendorf, porque Bösendorf, desde que foi criada em 1828, fundada, digamos assim, em 1828 por Ignaz Bösendorfer, sempre foi considerado o melhor piano do mundo. Piano comercial, não obras como, por exemplo, o que acontece com o Fazioli, porque o Fazioli é um Stradivarius dos pianos, é feito de forma artesanal. Mas empresas que produzem pianos comerciais, Bösendorfer sempre foi o destaque, desde a sua fundação. Hoje a Bösendorfer é controlada pela Yamaha. Então percebam, a Yamaha tem domínio hoje sobre uma das tecnologias e dos conhecimentos mais impressionantes com relação a produzir um piano excepcional. Bechstein. A Bechstein foi fundada em 1º de outubro de 1853 por Karl Bechstein, em Berlim. Ou seja, o nome do piano, a marca do piano leva o sobrenome do seu criador. A pergunta é, você já ouviu falar sobre esses fabricantes? Não só a questão de ouvir falar, mas você já teve a oportunidade de sentir, de abraçar um piano desta envergadura? Escreva, comente, diga se você já teve o acesso a essa maravilha que é um piano acústico feito de forma verdadeira, como um piano. Piano acústico. Avante! Não esqueça, vai ter a parte 2, hein?